Lei nº 9.394 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 da Educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Título 2. Dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Inciso 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Inciso 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 7. Valorização do profissional da educação escolar. Inciso 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Inciso 9. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 10. Valorização da experiência extraescolar. Inciso 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Inciso 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. Inciso 13. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Título 3. Do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: Inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita nos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: a linha A, pré-escola, a linha B, ensino fundamental, a linha C, ensino médio. Inciso 2. Educação infantil gratuita às crianças de 5 anos de idade. Inciso 3. Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 7. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola.
Inciso 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Inciso 9. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Inciso 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Artigo 4A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para o tratamento de saúde, em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Artigo 5. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, inciso 1, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Inciso 2. Fazer-lhes a chamada pública. Inciso 3. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando, em seguida, os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Parágrafo 5. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Inciso 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Inciso 3. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Artigo 7-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8
do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 1. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Inciso 2. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o artigo 83 desta lei. Título 4. Da Organização da Educação Nacional. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Artigo 9. A União incumbir-se-á de: Inciso 1. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Inciso 3. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Inciso 4. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Incisos 4a. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades e superdotação. Inciso 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Inciso 6. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Inciso 7. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Inciso 8. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Inciso 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Parágrafo 1º.
Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto nos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior.